A figura de Judas Iscariotes é cercada por um manto de mistério e complexidade. E para compreendê-lo, é essencial mergulhar no contexto histórico e religioso da sua época. Vivendo na região da Judéia, uma província do vasto Império Romano, Judas fazia parte de uma sociedade marcada pela tensão entre a ocupação romana e as esperanças messiânicas do povo judeu. Durante o primeiro século, as expectativas por um Messias, um libertador enviado por Deus, estavam profundamente enraizadas na cultura judaica. Para muitos judeus, este Messias viria para restaurar o reino de Israel e libertar o povo da opressão romana. Este cenário de fervor religioso e esperança messiânica forma o pano de fundo da vida de Judas. Surge, então, a figura de Jesus de Nazaré, que começa a ser visto por muitos como esse prometido Messias. Jesus atrai grandes multidões. Suas palavras e ações se espalham, trazendo esperança, mas também aumentando a tensão entre os diversos grupos religiosos e políticos da época. Para os fariseus e saduceus, que tinham posições de influência dentro da hierarquia religiosa judaica, ele era visto como uma ameaça à ordem estabelecida. E para os romanos, qualquer agitação que pudesse levar a revoltas era motivo de preocupação. Foi nesse cenário tumultuado que Judas se tornou um dos 12 discípulos de Jesus. Os evangelhos indicam que ele, como muitos outros, acreditava e esperava que Jesus fosse aquele que traria uma mudança real e visível à condição do povo judeu. No entanto, as ações de Jesus frequentemente desafiavam as expectativas. Ao invés de agir como um líder político ou militar, Jesus pregava o amor ao próximo, o perdão e um reino de Deus que transcendia as fronteiras terrenas e as limitações humanas. Para Judas, e talvez para outros, essa abordagem poderia ter gerado desilusão. Se o Messias deveria libertar Israel do jugo romano, então como um Messias que falava em morrer poderia cumprir essa missão? Esta contradição aparente poderia ter sido um dos fatores que motivaram sua decisão de trair Jesus. No entanto, compreender Judas apenas através dessa lente pode ser simplista. Judas pode ter sido, simultaneamente, um produto do seu ambiente e alguém com suas próprias motivações complexas. Além do contexto político, é importante considerar o cenário religioso e social de sua época. A religião judaica do primeiro século não era monolítica. Existiam várias seitas, incluindo fariseus, saduceus, essênios e zelotes, cada uma com sua própria interpretação das Escrituras e visão sobre o messianismo. Essas divisões religiosas refletem a diversidade de pensamento e prática dentro do judaísmo, influenciando as perspectivas individuais dos eventos que cercaram a vida e o ministério de Jesus. Judas, inserido nesse contexto, provavelmente tinha suas próprias crenças e expectativas religiosas, moldadas tanto pelas tradições judaicas quanto pelas experiências pessoais. Além das divisões religiosas, o ambiente social também não era homogêneo. A desigualdade persistente, a pobreza crescente e a opressão do Império Romano criaram um cenário onde muitos estavam prontos para apoiar qualquer figura que prometesse uma melhora em suas condições de vida. Nesse ambiente volátil, Judas era apenas um dos muitos que buscavam esperança em meio ao desespero e direção em meio à confusão. A complexidade de sua figura é aumentada pelo fato de que os relatos sobre sua vida e motivação vêm de textos que, em muitos casos, foram escritos anos após os eventos que descrevem. Os evangelhos do Novo Testamento, embora parte central da tradição cristã, oferecem diferentes perspectivas sobre Judas, e sua traição é relatada de formas ligeiramente distintas em cada um deles. Essa variedade de relatos reflete não só as intenções teológicas dos autores, mas também o papel conflituoso que Judas desempenhou na história. A questão, portanto, permanece. Judas agiu por pura traição ou foi ele também uma vítima das circunstâncias, cumprindo um papel já destinado a ele? Entender Judas Iscariotes requer não apenas examinar o ambiente externo em que ele viveu,
mas também reconhecer que seu ato é um reflexo da luta humana com a escolha, a fé e o destino. O contexto de Judas é um testemunho poderoso das forças complicadas e muitas vezes contraditórias que moldam a fé e o comportamento humano. As tensões políticas, as divisões religiosas e a realidade social da época de Judas não apenas influenciaram sua vida e escolhas, mas também moldaram a narrativa que sobreviveu até os dias de hoje. É nesse contexto intrincado que podemos começar a explorar a fundo quem foi Judas Iscariotes, esse enigmático personagem central em um dos eventos mais significativos da história cristã. A traição de Judas Iscariotes é um dos eventos mais discutidos e enigmáticos na história do cristianismo. Comumente lembrado como aquele que delatou Jesus Cristo, Judas é uma figura que levanta questões profundas sobre moralidade, liberdade e destino. A complexidade do seu ato gera debates sobre se ele foi meramente um vilão movido por interesses pessoais e ganância, ou uma peça crucial em um plano divino predefinido que exigia a sua traição para a realização da profecia. Para compreender a ação de Judas, é essencial considerar tanto o contexto em que ele vivia, quanto suas possíveis motivações pessoais. No mundo da Palestina do século I, a ocupação romana e os esperados messias criaram uma atmosfera tensa de esperança e desesperança. Judas Iscariotes, como os demais discípulos, talvez acreditasse em um Messias que estabeleceria um reino terrestre grandioso e imediato. O choque entre suas expectativas e a natureza espiritualizada da missão de Jesus pode ter sido um fator determinante na sua decisão. Muitas interpretações sugerem que Judas foi consumido pela ganância, aceitando 30 moedas de prata para trair seu mestre. No entanto, limitar a motivação de Judas exclusivamente ao dinheiro pode ser uma visão simplista. Ele poderia ter sentido frustração ou decepção, acreditando que, ao forçar Jesus a ser preso, provocaria uma revelação grandiosa de seu poder messiânico. Tal perspectiva coloca o ato de Judas num campo além da mera avareza, abrindo a possibilidade de que ele visse sua ação como parte de um bem maior. Ao discutir se a traição de Judas foi uma profecia ou escolha pessoal, entra-se no cerne da liberdade humana em confronto com o destino. A perspectiva do destino sustenta que Judas tinha um papel predeterminado no cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento, implicando que seu ato estava, de alguma forma, além de seu controle moral. Essa linha de pensamento sugere que, para que a crucificação e ressurreição de Jesus ocorressem, era necessário que alguém o entregasse às autoridades. Se Judas estava apenas desempenhando um papel essencial no plano divino, onde se encaixa a sua culpa? Por outro lado, a visão de que Judas agiu com livre-arbítrio e escolha pessoal traz à tona questões sobre responsabilidade e moralidade. Se Judas tinha escolha, ele não seria então culpado por sua decisão de trair alguém tão amado por ele e por tantos outros? E caso seja considerado culpado, como se relaciona essa culpa com a necessidade do acontecimento para a redenção humana, segundo a doutrina cristã? Essas perguntas assombram estudiosos, teólogos e filósofos, pois implicam na intricada balança entre o controle divino e a agência humana. Após sua traição, o caminho de Judas desaparece de forma sombria. Ele não apenas perdeu seu mestre e amigo, mas também se distanciou dos outros discípulos e, possivelmente, deitado em seu próprio tormento psicológico, acabou por tirar sua própria vida, conforme narram algumas tradições. Este desfecho acentua o conflito trágico presente em sua história. Um homem que, tendo participado de eventos que definiram o curso do cristianismo, permanece uma figura atormentada pela angústia e arrependimento. A meditação sobre as consequências do ato de Judas e suas possíveis motivações não traz respostas fáceis. Há quem veja em Judas um mártir incompreendido, necessário para que a maior das histórias se completasse, enquanto outros o enxergam como o exemplo máximo do poder corruptor, da traição e do desespero. O que é consenso, no entanto, é que seu ato serve como ponto de reflexão poderoso sobre a condição humana,
sobre nossas escolhas e como elas se encaixam num quadro maior que pode estar além da nossa compreensão. A dualidade presente na narrativa de Judas serve para interrogar nossa noção de bem e mal, do que é ser um agente consciente em um universo que, para muitos, possui um plano sobrenatural. Será que Judas, sabendo do destino de Jesus, foi um visionário ou um vilão ao servir de catalisador para os eventos que se sucederiam? Essa pergunta, complexa e sem resposta definitiva, mantém viva a discussão sobre a natureza da traição e sua repercussão nas doutrinas éticas e religiosas. Assim, a análise da traição de Judas desafia o entendimento singular da natureza humana em relação ao divino, questionando as fronteiras do que é planejado pelo destino e do que é resultado das escolhas pessoais. Isso demonstra quão profundamente enraizada e multidimensional é a história de Judas, oferecendo-nos uma nova perspectiva sobre como refletimos sobre moralidade, culpa e redenção. Essas interrogações continuam a ressoar, séculos depois, na tentativa de compreender o papel de Judas, tanto na narrativa histórica quanto no tecido filosófico da religião. As implicações teológicas e filosóficas do ato de Judas Iscariotes ecoam através dos séculos, levantando questões que vão além da superficialidade do ato de trair. A narrativa da traição de Judas não só desafia a simplicidade do bem contra o mal, como também nos confronta com dilemas sobre a natureza do livre-arbítrio, a presença do destino e a própria ética da ação humana em um contexto divinamente planejado. A figura de Judas, que carrega o estigma de traidor, nos força a refletir sobre a dualidade de ser tanto um agente de sua própria vontade quanto um instrumento de um plano maior. Teologicamente, a questão central é se a traição de Judas estava predestinada. Se acreditarmos que estava, isso levanta uma discussão sobre a ideia de predestinação divina versus o livre-arbítrio humano. Se Judas estava destinado a trair Jesus para que as Escrituras se cumprissem, até que ponto podemos responsabilizá-lo? Esta visão apresenta um dilema sobre a justiça divina. Seria justo condenar Judas por um ato que não estava totalmente sob seu controle? Por outro lado, se Judas agiu por escolha própria, isso significa que ele tinha a liberdade de desafiar e mudar o curso dos eventos, indicando que o plano divino pode acomodar escolhas humanas. Esta tensão entre destino e liberdade molda muitas discussões teológicas, revelando a complexidade da inter-relação entre ações humanas e intervenção divina. Filosoficamente, o ato de Judas ressoa com questões sobre o mal, a motivação e a moralidade. A traição por 30 moedas de prata é frequentemente visto como um ato de ganância. Porém, ao analisarmos mais profundamente, podemos questionar o que realmente motivou Judas. As razões para sua traição podem ser multifacetadas, incluindo insatisfação política, desilusão pessoal ou mesmo uma tentativa de forçar Jesus a agir como um líder messiânico contra os ocupantes romanos. Este prisma de interpretações nos força a questionar a simplificação moral. Judas era um vilão ou apenas um homem tragicamente falho? Se suas ações foram movidas por um desejo de ver um bem maior, isso muda nossa concepção sobre moralidade e intenção? Essas questões também abrem um diálogo sobre a natureza do arrependimento e do perdão. Após sua traição, a tradição cristã narra que Judas se arrependeu e, incapaz de suportar o peso de sua ação, tirou a própria vida. Este ato final de Judas nos coloca frente a frente com questões sobre o que significa verdadeiramente arrepender-se e como o perdão pode ou deve ser oferecido. Se a traição de Judas foi necessária para cumprir o destino de Jesus, então, paradoxalmente, ele desempenhou um papel essencial no processo de salvação. Isso nos conduz ao debate sobre se existe a possibilidade de redenção para todos, independentemente de quão grave tenha sido o erro. Além disso, o caso de Judas nos faz refletir sobre a construção social do vilão e a necessidade humana de encontrar bodes expiatórios. A figura de Judas nos ensina sobre as formas como criamos narrativas que simplificam realidades complexas.
algo que fazemos frequentemente para lidar com eventos incompreensíveis em nossas próprias vidas. Este fenômeno pode ser visto em múltiplos contextos históricos e sociais, onde a busca por um responsável é muitas vezes um mecanismo de defesa para a coletividade. Assim, ao concluir nossa reflexão sobre Judas Iscariotes, somos levados a reconhecer que sua história e ação estão carregadas de significados que transcendem o tempo e desafiam nossa compreensão do humano e do divino. O paradoxo de sua traição nos convida a repensar conceitos profundamente enraizados sobre culpa, redenção e a interseção entre liberdade e destino. Como em muitas narrativas religiosas e filosóficas complexas, as respostas claras e simples podem estar além do nosso alcance. Em vez disso, somos compelidos a aceitar a ambiguidade e a abraçar a complexidade como parte da nossa jornada coletiva em busca de entendimento. A história de Judas não é simplesmente uma lição sobre traição, mas uma provocação contínua para explorar as profundezas da natureza humana e nossa eterna busca por propósito e significado em um mundo muitas vezes enigmático.